Muito obrigado a Deus por essa noite, muito obrigado a Deus por esse momento. Desde já, nós declaramos uma palavra de paz ao coração de cada um que está conectado conosco, que está aqui presente. Senhor, nós declaramos uma palavra de vitória, nós declaramos uma palavra de cura. Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos tomar os nossos assentos, queremos ministrar um tempo lá. Nós estamos recebendo aqui a visita aqui do Edivaldo, do amado irmão que já até ministrou aqui, eu esqueci o teu nome, querido. Silas, sejam bem-vindos, que bom vocês estarem conosco. Nesta quinta-feira, né, estamos aí celebrando o Natal, queremos ministrar uma palavra ao Senhor, do Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração. Conforme nós falamos, né, se você não ouviu a palavra de domingo passado, quero desafiar você a ouvir, porque a palavra do domingo passado fala do que Deus colocou ao nosso coração referente a 2023. E ali ele ministra muito a questão de qual vai ser a mensagem central, o que Deus quer fazer, enfim, todas as coisas. E nós estamos profetizando que 2023 é o início, não é nem um ano, não estamos usando o termo ano, mas é o início de transformações e milagres. Então, creia nisso. E hoje nós queremos falar um pouquinho, coloquei o nome nessa ministração de Nascimento de Deus. Interessante, né, a gente pensar dessa forma. Muitas vezes a gente vê o nascimento de Jesus, muitas vezes a gente vê o nascimento de Cristo, mas nunca você escuta o nascimento de Deus, né? Mas eu quero trabalhar essa questão hoje, porque eu acredito que precisa haver um entendimento melhor, que vai trazer uma libertação maior na vida de cada pessoa. Então, eu quero falar sobre o nascimento de Deus, né? Lógico que o nascimento de Jesus está certo, ninguém está aqui mudando as coisas, não, que não houve o nascimento de Jesus, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que Jesus, assim como Jesus era homem, ele era 100% Deus. Né? Nós queremos mostrar isso um pouquinho e depois falar o porquê isso é importante a gente ter em mente, por que isso é importante nós sabermos, né? Então nós queremos colocar isso muito claro aqui. Muitas vezes a gente fala nascimento de Jesus e trabalhamos tanto a questão do nascimento de Jesus como homem, e trabalhamos tanto a questão de Jesus como homem, e não tem nada errado quanto a isso, está tudo certo. A gente faz isso por quê? Para uma identificação. Para nós entendermos que assim como ele é, conforme a Bíblia diz, nós somos, para nós entendermos que tudo é possível, né, hoje nas nossas vidas, porque Jesus também era homem, fez isso, fez aquilo, então está tudo certo, não tem nada errado quanto a isso. Mas nós não podemos esquecer que assim como ele era homem, ele também era Deus. Né? Nós não podemos esquecer, nós precisamos entender que a essência é que também Jesus era Deus. O que eu quero que você entenda é o seguinte, conforme a palavra de Deus diz, Jesus ao nascer, logo, né, assim, ao nascer na terra, ele abre mão da sua deusidade, ele abre mão de ser Deus, mas ele nunca deixou, vamos dizer assim, deixou de ser Deus, na verdade. Ele abre mão dos atributos, ele abre mão de tudo aquilo que poderia, né, conforme Filipenses, daqui a pouco a gente vai ler, fala sobre isso, mas Jesus sempre existiu. De eternidade a eternidade, ele sempre existiu. E eu quero colocar isso, mostrar isso rapidamente para você entender o que nós estamos falando. Não está errado, né, falar do nascimento de Jesus, assim como não está errado falar do nascimento de Deus. De maneira alguma, né? Então, eu só quero frisar algo, porque eu acredito que é importante isso, e principalmente na onde que nós vamos chegar no final da ministração, você vai entender. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, deixa muito claro isso. Né? Ele diz o seguinte, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, que esta mesma atitude e esta mente humilde esteja em vós que estava em Cristo Jesus. Deixai-o ser o vosso exemplo em humildade, que embora sendo essencialmente um com Deus e na forma de Deus, possuindo a plenitude dos atributos que fazem de Deus Deus, não pensou que esta igualdade com Deus fosse uma coisa a ser avidamente agarrada ou retida, mas despojou-se de todos os privilégios e dignidade legítima, de modo a assumir a forma de servo, escravo, na medida em que se tornou como um homem e nasceu um ser humano. E depois de ter aparecido de forma humana, ele se rebaixou e se humilhou ainda mais,
e levou a sua obediência ao extremo da morte, mesmo a morte de cruz. Portanto, porque ele se rebaixou tanto, Deus exaltou-o muito e concedeu-lhe livremente o nome que está acima de qualquer nome. Que ao nome de Jesus, cada joelho deve curvar-se, nos céus e na terra e debaixo da terra. E todas as línguas, francamente e abertamente, confessam e sabem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós estamos vendo aqui justamente Filipenses dizendo o seguinte, que Jesus, ele é Deus, no entanto ele nasce como Deus, nasce como homem, mas ele abre mão de tudo isso. Né? Ele abre mão de todos os seus atributos, ele abre mão da deusidade. Queridos, isso fala o seguinte, que aprove Deus nascer na terra. Pensa nisso. Aprove a Deus nascer na terra. Aprove Deus abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, né? De todo o seu poder, e se humilhar, se esvaziar, se fazer um conosco, num corpo limitado, carnal, e viver no nosso meio. Isso é maravilhoso. Sabe, rapidamente eu quero te falar algo, não é o foco, mas eu quero trazer rapidamente isso, até coloquei num livro que eu acabei de escrever, e acho muito interessante isso, porque algumas pessoas falam o seguinte, falam da seguinte forma, nós precisamos pagar um preço. Né? Eu entendo, não estou dizendo que está errado, eles falam isso em função de nós precisamos pagar um preço, porque nós queremos ir mais profundo em Deus, uma maior intimidade com Deus e tal. Eu entendo o que elas estão dizendo. Elas estão falando o seguinte, elas estão falando que de repente é necessário abrir mão de algumas coisas, abandonar algumas coisas, renunciar a algumas coisas, né? E para que tenha uma vida mais profunda com Deus. Então, é um chavão, vamos dizer assim, no meio evangélico. Não, precisa pagar o preço, precisa pagar o preço. Mas particularmente eu, Alberto, não tenho nada contra, respeito todo mundo, mas particularmente eu, Alberto, eu não gosto muito dessa expressão. Vou ser muito sincero a você, eu não gosto muito. Sabe por quê? Porque não se compara nada na terra. Não se compara nada na terra com a glória de Deus. Não se compara, não existe comparação. Né? Quando nós temos a revelação do amor de Deus, quando nós temos a revelação da presença de Deus, quando nós temos a revelação do reino de Deus, nós entendemos que nada, absolutamente nada na terra se compara. Não tem comparação, não tem... Tudo parece, vamos dizer assim, uma ninharia perto de um grande tesouro. E é tão fácil, né? Se eu fosse pregar isso aqui, eu já estou com a minha mente aqui voando, eu lembro do que Jesus falou, olha, aquele homem encontrou um tesouro, abriu mão de tudo. Por quê? Porque não se compara. Eu não quero entrar tanto, mas não se compara. A revelação do amor, a revelação da grandeza de Deus, ela anula qualquer valor, importância do que a terra possa oferecer. Paulo diz o seguinte, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha a consciência de uma pessoa madura, sabendo, tendo a revelação do que Deus representa, do que Deus é, do que nos espera, do que nós podemos entrar, mergulharmos. Ou ainda ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses. Moisés, né? A Bíblia diz da seguinte forma sobre Moisés, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Não existe preço a pagar. Não existe preço a pagar. Ao contrário, o que existe é um privilégio. O que existe é um privilégio de nós podermos estar com Deus, de nós podermos andar com Deus, de nós podermos ouvir a Deus, de nós podermos ter uma intimidade, um relacionamento tremendo com Deus. Tremendo com Deus. Entrar em lugares em Deus que não tenho nem palavras. Entrar em lugar no reino de Deus, entrarmos hoje no Santo do Santo, entrarmos hoje na sala do trono, porque tudo isso, conforme nós ministramos tanto tempo nesses
nesses meses atrás, né, uma série toda sobre o reino, onde nós podemos hoje, agora, já entrarmos em lugares no reino que você nem imagina. Né? Isso é graça. Então nós não podemos dizer, um preço que eu estou pagando. Não, você está tendo um privilégio, você está tendo algo extraordinário. Não é um preço. Não se compara, né? Agora, Jesus sim, se for pensar em preço, aí eu concordo. Jesus sim pagou um preço por mim e pagou um preço por você. Por quê? Qual foi o preço? De morrer para a cruz? Não. Isso também, se nós olharmos do lado do terreno. Mas acho que o preço maior que Jesus pagou foi ter aberto mão de toda a glória, de toda a majestade, de tudo aquilo que o céu representa, que o reino representa, e ter se deixado diminuir, ter se deixado nascer igual a mim e você numa terra caída, governado por demônios. Esse foi um grande preço. Sabe? Abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e não só chegar aqui, além disso, morrer naquela cruz, uma morte, né, terrível, uma morte que nós tanto falamos, tanto pregamos. Então, se alguém pagou um preço, esse alguém foi Jesus. No mais, é um privilégio. Nós hoje não estamos abandonando nada, não é uma coisa, nós estamos tendo o privilégio de avançarmos, de entrarmos em coisas tremendas e maravilhosas. Entende? Não mas eu tenho que abrir mão disso. Não se compara, meu irmão. Creia nisso. Não se compara nada na terra, conforme eu já falei, né? Não tem tesouro, por mais que você ache. Sabe, para mim é o seguinte, presta atenção. A falta de conhecer o tesouro, as pessoas valorizam qualquer ninharia. A falta de conhecer aquilo que tem importância, tudo para elas tem valor. O verdadeiro valor, muitas pessoas ainda não conheceram. Sabe, não é religião, é realmente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você entende isso, você não entende que você está pagando um preço, você entende que é um privilégio, você entende que você está caminhando em algo maravilhoso. Preço, quem pagou, foi Jesus. Ele sim. Pensa, abrir mão de toda a glória, abrir mão de toda a sua deusidade, abrir mão da presença do Pai, abrir mão de tudo que representa o seu reino e vir Quem é o homem? O salmista, não sei se eu coloquei aqui, mas o salmista ele diz o seguinte: Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Jesus, por causa de nós, ele abriu mão. Ele desceu para que hoje eu e você pudéssemos subir. Sabe? Jesus, por causa de nós, ele se humilhou, ele realmente, né, se entregou para que hoje nós pudéssemos ter essa ascensão, para que hoje nós pudéssemos entrar nele de forma extraordinária, para que hoje nós tivéssemos o privilégio. Por amor de nós, o Criador se permitiu se fazer igual, a fim de que a criatura não viesse a sofrer eternamente pelo erro de rejeitar o amor de Deus. Deus veio a nós, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás. Entenda o seguinte, Deus veio a nós. Deus nasceu como homem, justamente para que hoje o homem nascesse em Deus. É importante nós entendermos que Jesus era Deus. Isso eu quero que você entenda, porque você vai ver ao final a importância disso. Eu falei semana passada sobre algumas coisas, e depois meditando sobre aquilo, falei, mas por que ainda algumas pessoas não alcançam isso? E hoje eu quero trazer um outro pensamento, que vai, se você somar as duas ministrações, eu tenho certeza que isso vai trazer uma grande libertação na tua vida. Mas é importante que nós entendamos que Jesus era Deus. A Bíblia diz que ele sempre existiu. João abre o seu evangelho da seguinte forma, João 1. No princípio, antes de todos os tempos, era o Verbo, Cristo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava presente originalmente com Deus. Todas as coisas foram feitas e vieram à existência por meio dele. E sem ele não se fez nenhuma só coisa que veio a existir. Ou seja, João já estava falando, olha, no início ele já existia.
Todas as coisas foram feitas. Né? Colossenses, Paulo diz o seguinte, em capítulo 1, versículo 15 e diante, diz assim: agora, ele é a exata semelhança do Deus invisível, a representação visível do invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas e existem por ele, por seu serviço, intervenção, e nele e para ele. Ele mesmo existia antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem, coerentes, mantidas e justas. Ou seja, tudo foi feito a partir dele. Tudo foi feito para ele e por ele. Tudo foi feito a partir dele. Pensando no nascimento de Jesus, você sabe muito bem que a gravidez de Maria, ela não foi normal. Ela foi uma gravidez extraordinária, né? Uma gravidez sobrenatural. Eu sei que não tem nenhuma revelação nisso, todo mundo sabe disso. É uma verdade. Não houve a participação do homem na gravidez de Maria. E aqui eu quero que você comece a entender para que nós vamos aonde vamos chegar. Não houve a participação do homem na gravidez de Maria. Isso é muito importante, muito importante. Jesus, embora nasceu como homem, mas ele não veio do homem. Né? A semente que engravidou a Maria não veio do homem terreno. Não veio do homem terreno, mas do próprio Deus. Isso faz uma grande diferença, muito grande, nas nossas vidas e principalmente ali na vida de Jesus. Embora nascido de mulher, ele nasceu de uma semente divina. Né? Silvana abriu o culto dizendo o seguinte, que um menino nos deu, um filho se nos deu. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Menino fala da natureza humana de Jesus. E o filho fala da natureza de Deus. Né? O filho de Deus. E o menino fala do ser humano. Então, Jesus, na verdade, ele nasceu com uma semente divina. Ele não tinha nada, absolutamente nada de Adão. De Adão. E isso é importante. Adão, né, não tinha nada. A herança da semente de Adão era uma herança caída, corrompida. E Jesus não tinha nada dessa herança. Deus fez Adão. Adão era filho de Deus, nasceu de Deus. No entanto, nós sabemos que Adão caiu. No entanto, nós sabemos que Adão pecou. No entanto, nós sabemos que Adão se separou de Deus, perdeu toda a comunhão, a natureza de Deus. A partir dessa queda, todos os homens nasceram agora debaixo de uma semente corrompida, nasceram segundo a imagem do homem caído, Adão. Tanto é que Gênesis capítulo 5, versículo 1 até o 3 diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Perceba que Deus gera o homem, em Adão, à sua semelhança. Mas o homem cai, Deus separa tudo. A partir dali, Adão começa então a gerar a humanidade conforme a sua semelhança, uma semelhança de um homem caído, de uma semente corrompida. Né? Agora, observa o que a Bíblia diz. Bom, aqui fala a imagem desse homem, que é Adão, né, caído, nascerá toda a humanidade. Todos os homens nascem agora de uma semente corrompida, do homem caído e não de Deus. No entanto, Jesus não veio dessa semente corrompida. Não existia em Jesus nada de Adão. No seu DNA nada constava de Adão, do homem caído, mas de Deus. Isso é importante? É. Querido, o alvo de Deus com a vinda de Jesus era e é, né? Justamente levar o homem ao seu lugar de início, ou seja, um homem totalmente reconciliado com Deus, um homem que comunhão com Deus, um homem que conhecia o amor de Deus,
um homem com a natureza de Deus, enfim, totalmente junto com Deus. Isso era o alvo, andarem junto, uma mesma família. Mas o pecado derrubou tudo isso e escravizou. Mas Deus tinha um plano, né? E Deus começa a desenvolver, a apontar esse plano através da sombra do Velho Testamento. Eu vou entrar um pouquinho aqui no Velho Testamento, talvez vai ficar um pouquinho, né, como um estudo, mas você vai ver que isso vai trazer algo poderoso no final. Hebreus capítulo 9, versículo 22, fala o seguinte, que naqueles dias, para o homem receber o favor de Deus, esse homem caído, esse homem, né, debaixo de pecado, para receber, ele precisava ter o quê? Uma atitude, ele precisava fazer o sacrifício de animais. Precisava fazer o sacrifício de animais. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 22, fala muito bem sobre isso. Ele diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, precisava derramar o sangue, e eles faziam isso através dos animais, né? Quando eles faziam aquele sacrifício e derramavam o sangue de animais, na verdade, o que acontecia? Não tirava o pecado, mas cobria o pecado. Entende? Deus, de ano em ano, eles faziam aquele trabalho, e aquilo, então, fazia com que trazia o favor de Deus, mas não tirava o pecado, simplesmente cobria o pecado. Então, aqui ele fala o seguinte, que segundo a lei, não se purifica nada sem sangue. Preste atenção no que eu estou te falando. Nós vamos chegar em algo maravilhoso. Então, a Bíblia diz, por que precisa do sangue? É interessante a gente entender, né? Conforme eu falei, segundo a lei, quase todas as coisas, está aí no versículo, para se purificar, precisava que fosse colocado sangue. Mas por que o sangue? Pelo simples motivo, pelo simples fato que a própria Bíblia diz que no sangue está a vida. Né? O sangue está a vida. Segura um pouco isso, que lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, no Velho Testamento, como sombra, para que os homens recebessem o favor de Deus, eles precisavam oferecer sacrifício de animais, aspergir o seu sangue, né? E essa atitude não tirava, conforme eu falei, não tirava o pecado, mas cobria. E assim, de ano em ano, eles então precisavam repetir esse ritual para receberem o favor de Deus. Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Então agora veja, não sem sangue. Agora veja o versículo 10 e 11, versículo 10 não, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Eles nunca, jamais podem remover pecados. Eles faziam, mas aquilo não removia pecado, aquilo cobria o pecado. Ok? Aquilo cobria sangue de animais. No versículo 3 e 4 de Hebreus 10, diz assim, entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. No Velho Testamento, eles faziam sacrifício de animais, aspergiam o seu sangue para receber o favor de Deus. O sangue não tirava, mas cobria os seus pecados, mas não os tirava. Mas esse tipo de oferta, ela era imperfeita. Ela era imperfeita. Por quê? Já partia do princípio seguinte, o sangue era imperfeito. O sangue era imperfeito. Conforme está escrito, né, é impossível que sangue de animais removesse pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Agora, amados, veja o que a Bíblia diz sobre Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre o seu sangue. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12 diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 9, versículo 11 e 12 diz, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Eu sei que até agora algumas coisas talvez você está ouvindo, talvez você nunca ouviu, mas todo mundo sabe que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos totalmente perdoados. Não é uma questão agora de cobrir. Agora o pecado foi removido, foi totalmente perdoado. Nós fomos perdoados. Por quê? Porque o Cordeiro é perfeito, né? Porque o Cordeiro é perfeito. E através do seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. Talvez você possa dizer, Alberto, eu sei disso. Ok? E eu creio que Deus me perdoou dos meus pecados pelo sangue de Jesus. Maravilha. Falamos muito isso semana passada, né? Da mensagem a qual eu creio que Deus está despertando a sua igreja para o ano de 2023, a partir do ano 2023, que vai trazer uma grande salvação, que vai trazer muitos milagres. Eu creio nisso, todo o meu coração. Só que tem um detalhe, que essa semana comecei a pensar sobre isso. Só que muitos, mesmo sabendo que Deus o perdoou, ainda assim, não têm alcançado todas as coisas em Deus. Mesmo sabendo que o sangue de Jesus veio, que nos lavou, nos purificou de todo pecado, não tem, usufruído de tudo aquilo que o Senhor nos deu. De tudo aquilo que o Senhor nos deu. Muitos não têm nenhuma dificuldade de entender que Deus os perdoa. Falamos isso semana passada, o maravilhoso que é essa questão do perdão dos pecados, né? Comentamos sobre isso. Então ninguém tem dificuldade de entender isso. Mas mesmo assim não consegue entrar, não consegue usufruir dessa filiação de todo o seu favor. Por quê? E é aqui que eu quero trazer essa ministração. Aqui que eu quero que você entenda por que eu trouxe desde o nascimento, por que eu estou batendo em umas teclas que talvez você fale, poxa, mas isso eu já sei, isso eu já sei. Né? Por que eu estou falando o nascimento de Deus? Por que eu estou falando o nascimento de Deus? Presta atenção em algo. Conforme eu falei, Jesus não veio de Adão. Não existia em Jesus nada de Adão. Conforme eu falei, está escrito, a Bíblia diz o seguinte, que quase todas as coisas se purificam pelo sangue, ou seja, sem sangue não há nada que se purifica. Não há remissão de pecado. No entanto, nós sabemos que no Velho Testamento o sangue era imperfeito, né? O sangue era imperfeito. E a Bíblia diz que o sangue está a vida. É no sangue que está a vida. Tanto é que, se você pegar o Velho Testamento, fala muito a respeito disso e dá até algumas orientações para não se comer o sangue, enfim, tantas coisas. E no sangue de animais, assim como o sangue de qualquer ser humano, não está a vida perfeita. No entanto, o sangue de Jesus era perfeito. Por quê? Porque o sangue de Jesus era o sangue de Deus. Eu falei para você que Deus nasceu, não tinha nada de Adão. O sangue de Jesus era um sangue perfeito. Jesus nunca pecou. Jesus nasce de uma semente incorruptível. Não tem nada a ver com Adão. Não tem nada a ver. Ele veio direto de Deus. Ele veio direto de uma semente divina. O seu sangue era perfeito. No sangue está a vida. Presta atenção, né? E esse sangue não só nos purificou completamente, como nos trouxe a poderosa vida. Observe esse texto. Paulo pregando aos irmãos de Éfeso, ele diz o seguinte, Atos capítulo 20, do versículo 26 em diante, ele diz, portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só o que Paulo fala. Não pode passar despercebido isso. Olha só o que ele está falando. O qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceba, a igreja de Deus que foi comprada pelo seu próprio sangue. Que sangue? O sangue de Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. O sangue do Senhor Jesus era limpo, era totalmente purificado, era um sangue perfeito, né? Em outra versão diz assim,
Portanto, testifico e protesto a vocês nesse dia de nossa despedida, que estou limpo e inocente e não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês, pois nunca me esquivei, nem me retraí, nem deixei de vos anunciar todo o propósito, plano e conselho de Deus. Cuidai e guardai-vos, e vós mesmos, e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo e guardiões, para apacentar, cuidar, alimentar e guiar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si mesmo, comprando-a e salvando-a para si mesmo com seu próprio sangue. Uau! Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Presta atenção, um sangue perfeito, né? Perceba, o sangue de Jesus era o sangue perfeito, porque era o sangue de Deus que se derramou para perdão e purificação de todos os nossos pecados. Mas ainda assim, talvez você possa me dizer, mas e daí, Alberto, o que isso responde? Eu não consegui usufruir tudo que Deus tem para mim, né? O que isso fala a respeito de eu estar debaixo de algumas cadeias? Existem muitas pessoas que ainda que estão na igreja, estão debaixo de cadeias, estão debaixo de prisões, estão debaixo de algumas coisas e elas não avançam, elas não... E nós já estamos declarando, semana passada, eu falo para você que você não ouviu, pega a mensagem da semana passada que você vai entender o que Deus está nos chamando para fazer em 2023, a mensagem centrada de Deus, que Deus quer nos chamar a liberar para o ano 23, que vai gerar N salvações, milhares de salvações e milagres. Presta atenção naquilo. E ali fala sobre o perdão. E aí você pode entender, tá, eu entendi, eu sou perdoado, você falou agora do sangue, ok, amém, o sangue é perfeito, me perdoou. E daí, por que eu ainda estou em algumas situações preso? E é aqui que eu quero que você entenda, por que nós estamos trazendo isso, essa mensagem hoje. Você entende que o sangue de Jesus o perdoou de todos os seus pecados. E você entende, então, que Deus o perdoou. Você entende, presta atenção, você entende que Deus o vê perdoado. Deus o vê através do sangue de Jesus. Deus o vê perdoado. Isso para você está muito claro, isso para você está muito nítido de repente. Glória a Deus por isso. Mas tem um detalhe. Sabe por que você não usufrui? Porque você consegue ver Deus, que Deus vê você perdoado, mas você não consegue se livrar da vergonha, da inferioridade que o pecado causou e causa em você. Você não consegue entrar livremente para usufruir de Deus, você não consegue entrar livremente na sala do trono, você não consegue tomar posse, porque no fundo do seu coração, no fundo do coração existe vergonha. Existe um complexo de inferioridade, existe uma vergonha pelo pecado cometido. Você sabe que Deus te perdoou, você sabe que Ele está vendo perdoado, mas você não consegue, porque existe dentro de você um sentimento ainda, sabe, de vergonha, um sentimento de inferioridade, um sentimento da consequência que o pecado causou em você. Da consequência que o pecado causou em você. Não? Mas entenda algo, porque o meu desejo com essa ministração, semana passada nós falamos sobre o perdão e o meu desejo era trazer a libertação. Nesta noite é a mesma forma, só que eu quero mostrar um outro ângulo para que você seja totalmente liberto. Entenda algo, o sangue de Jesus era perfeito, era um sangue de Deus que foi derramado. E eu quero te mostrar algo. Hebreus capítulo 9, versículo dos 6 ao 9 diz assim: feito esses arranjos, os sacerdotes entram habitualmente na divisão externa do tabernáculo para realizar seus atos rituais de adoração. Mas para a segunda divisão do tabernáculo, ninguém, exceto o sumo sacerdote, e ele apenas uma vez por ano, e nunca sem levar consigo um sacrifício de sangue, que ele oferece por si mesmo pelos erros e pecados de ignorância e imprudência que o povo cometeu. Com isso, o Espírito Santo aponta que o caminho para o verdadeiro Santo do Santo ainda não foi aberto, enquanto o antigo, a parte externa do tabernáculo, permanecer uma instituição reconhecida e ainda estiver de pé. Vendo que aquela primeira parte externa do tabernáculo era uma parábola, um símbolo visível, um tipo de imagem da era atual, nela são oferecidos dons e sacrifícios, mas são incapazes, presta atenção na frase, mas são incapazes de aperfeiçoar a consciência ou de limpar e renovar o homem interior do adorador. Em outra versão, vamos ver outra versão. Você vai ter que ter paciência comigo porque eu quero te levar a uma libertação. Em outra versão, diz assim:
Assim, com esse padrão prescrito de adoração, o sacerdote entrava e saía rotineiramente da primeira câmara para realizar os seus deveres religiosos. E o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no santuário mais sagrado de todos apenas uma vez por ano, e ele nunca poderia entrar sem primeiro oferecer sangue sacrificial, tanto por seus próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Agora, o Espírito Santo usa os símbolos desse padrão de adoração para revelar que o caminho perfeito da santidade ainda não havia sido revelado, enquanto o tabernáculo existia. Foi uma ilustração que apontou para o nosso tempo atual de cumprimento, demonstrando que as ofertas e sacrifícios de animais falharam em limpar perfeitamente a consciência do adorador. Olha só. O sangue de animais, ele era imperfeito e eles falharam. Essa versão traz assim, ó, dessa forma que eu estou lendo aqui, ó, demonstrando que as ofertas e sacrifícios de animais falharam em limpar perfeitamente a consciência do adorador. Sabe, ele não conseguia, por isso que precisava relembrar, ele não conseguia, por isso era ano a ano, não conseguia, ele sentia ainda o seguinte, debaixo do pecado, aquilo estava muito forte dentro dele, por mais que cobria, por mais que Deus desviava o seu olhar, favorecia eles, mas o pecado estava ali e a consciência estava contaminada. A consciência não era limpa. A consciência não era limpa. Perceba que o sacrifício de animais falhou em limpar perfeitamente a consciência do homem. Mas agora nós estamos falando do perfeito sacrifício de Jesus Cristo, do perfeito sangue. Então veja, em Hebreus capítulo 9, versículo 13 agora. Portanto, se o sangue de bodes, e de touros, e de cinza, de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Uau! Para servirmos ao Deus vivo. Perceba, quando nós aplicamos, quando nós entendemos o poder do sangue de Jesus, nós não só somos perdoados, mas nós precisamos entender o seguinte, que ele purifica toda a nossa consciência para não ter vergonha, para não ter mais a inferioridade, para não sofrermos as consequências do que lá. Porque muitos hoje se sentem envergonhados. Você pode ver que muitas pessoas nem testemunho conseguem dar quando vem para Jesus do passado, porque ao se lembrar daquilo, ela sente... Agora imagina uma pessoa, como é que ela vai entrar na presença de Deus? Não entra. Como é que ela vai receber? Porque ela se sente ainda mal. Sabe, eu fiz um monte de coisa. Mas Deus te perdoou. Sim, eu sei, amém, vou para o céu. Mas ela não consegue obstruir, porque a consciência dela, ela não entende, mas a consciência dela ainda traz acusação, ainda traz condenação e ainda traz vergonha. A palavra é vergonha. A palavra é vergonha. Né? Veja em outra versão. Hebreus 9, 13 e 14. Pois se a mera aspersão de pessoas profanas e impuras com sangue de bodes e touro e com a cinza de uma novilha queimada é suficiente para a purificação do corpo, com muito mais certeza o sangue de Cristo, que em virtude do seu Espírito eterno, sua própria personalidade divina pré-existente, por isso que eu falei, se ofereceu como um sacrifício imaculado a Deus, purificará nossas consciências de obras mortas e observâncias sem vida para servir o sempre Deus vivo. Purificará a nossa consciência das obras mortas. Amado, o que eu quero dizer a você, e deixa eu dizer uma coisa para você, e quando nós temos essa consciência, o diabo usa. Ele nos oprime, ele não permite que nós absolvemos tudo aquilo de Deus. Nós estamos na igreja, nós entendemos que somos perdoados, nós entendemos até que vamos para o céu, mas essa vergonha, essa timidez, essa coisa que vem pelo resultado do pecado, pelo resultado do que nós fizemos, né, do que nós fizemos ontem, de repente, não quer dizer que só foi no passado. Tudo isso, ele usa isso para te derrubar, ele usa isso para não deixar você avançar, ele usa isso para não deixar você dar o passo seguinte. O que eu quero dizer a você é que o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado, foi perfeito. Jesus, o próprio Deus, se deu a nós, derramou o seu sangue, não só para nos perdoar e resolver o problema de como ele nos vê. Porque o sangue de Jesus nos limpou. Deus pode nos receber. Isso é fato. Pode. Isso ele nos vê limpo. Mas também porque o sangue de Jesus nos limpa da nossa própria consciência. Isso é importante. Para que nós possamos nos ver limpo. Eu e você precisamos nos ver limpo. Sem acusação, sem condenação. Nós precisamos nos ver limpo. Como se você olha para o espelho e vê você integral e não envergonhado. Não com essa inferioridade.
né, por causa do passado. Não, o sangue de Jesus nos limpa a nossa consciência para podermos entrar, para que a gente venha entrar com uma consciência pura, limpa, na presença de Deus. É isso que Deus deseja. Observa Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 23. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em outra versão diz assim: e agora somos irmãos e irmãs na família de Deus por causa do sangue de Jesus. E ele nos dá as boas-vindas para entrarmos no Santíssimo Santuário, nas regiões celestiais, com ousadia e sem hesitação. Pois ele preparou um caminho novo e vivificante para nos aproximarmos de Deus. Pois assim como o véu foi rasgado em dois, o corpo de Jesus foi rasgado para nos dar livre e novo acesso a ele. E como agora temos um magnífico sumo sacerdote para nos receber na casa de Deus, chegamos mais perto de Deus e nos aproximamos dele com o coração aberto, plenamente convencidos de que nada nos afastará dele, pois o nosso coração foi aspergido com sangue para remover a impureza e fomos libertos de uma consciência acusadora. Agora estamos limpos, imaculados e apresentáveis a Deus por dentro e por fora. Olha essa versão. Totalmente limpo. Não importa o que você fez, você pode adentrar. Por isso que, né, o autor fala, entra com ousadia, com uma consciência sã, sem acusação, não existe. Alberto, você não sabe o que eu fiz, você não sabe, não sei, nem quero saber. Só sei o seguinte, que você foi totalmente perdoado. Deus te vê santo e Deus quer que você se vê dessa forma. Não importa, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa. Se você tem vergonha, se você ainda está com essa vergonha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender que o sangue de Jesus, ele limpa a tua consciência. Se for o caso, ore. Ore. A hora que vem essa vergonha, declare, não, eu não aceito isso. Eu sei que o sangue de Jesus Cristo foi derramado, um sangue perfeito para limpar a minha consciência. E eu não permito essa mensagem do diabo, dizendo que eu não posso entrar, dizendo que eu sou, olha só o que você fez. Eu fiz tudo o que ele pode falar, mas o sangue me lavou e me purificou. Amado, isto vai trazer libertação na tua vida. É como eu falei semana passada, a mensagem é muito... Jesus está nos chamando, né? Ele colocou o meu coração, eu fui despertado, eu tive uma noite, vamos dizer, onde o Senhor estava ministrando, e eu fui despertado com aquele versículo, conforme eu falei semana passada, né? João, termina com João 20, 23. 20, 23, não lembra nada? Que ano que nós temos no ano que vem? 20, 23. E foi a palavra que Deus nos deu, do versículo 19 ao 20, 23, conforme eu ministrei semana passada, terminando com João 20, 23, onde ele fala o seguinte, olha, libera isso, diz para as pessoas, proclame isso, que elas estão perdoadas. E olha o que Jesus coloca no meu coração. Alberto, libera isso, proclame que as pessoas são perdoadas, porque a hora que você tem que ouvir, né? Senão eu vou falar toda a mensagem da semana passada. Porque ele vai trazer uma revelação. E a hora que a gente falar isso, a gente proclamar que eles foram perdoados, as pessoas vão ter a revelação do seu perdão, vão entender que nada separa e elas vão correr. E a hora que elas forem correr para Deus, elas vão ser não só salvas, como elas vão ser transformadas e curadas, e o milagre vai acontecer. Nada é mais poderoso do que nós entrarmos na presença de Deus. Nada é mais poderoso do que nós recebermos de Deus. Nada é mais poderoso do que nós entendermos que nada nos separa, que eu ando com Deus. Ele transforma a minha vida. Tudo em mim é transformado. Todas as áreas da minha casa é transformado, porque Ele está em mim. Agora, quando eu não consigo, sabe? Quando eu ainda não consigo entrar, quando eu não consigo me achegar, sabe aquele filho que sabe que fez alguma coisa errada, está com medo de chegar no pai. Eu lembro, né, rapidamente, que uma vez eu bati o carro do meu pai. Eu era muito, muito novo, tinha seus, 13 anos, 12 anos, não sei. E nós estávamos para ir para a praia, nós morávamos no interior do Paraná, e no dia seguinte nós íamos para a praia. E no dia anterior eu fui lavar o carro. Tinha a grande ideia de lavar o carro. O carro estava na garagem, então eu vou pôr ele aqui no pátio para lavar o carro. Meninão, vou lá, tiro o carro, fico olhando assim, né? De trás, assim, para ver se estou saindo certo. Estou saindo certo.
estou indo certo. Só que o garotão esqueceu de fechar a porta do carro. Eu tirei o carro para fora, a porta ficou. A hora que eu vi aquilo, meu irmão, o que eu fiz? Eu saí correndo e me escondi por muito tempo, até que eu achei assim, até que meu pai fique mais calmo. Eu tinha medo de chegar e contar para ele o que eu fiz. E eu só escutava os gritos lá. Onde está aquele moleque? Onde está aquele moleque? Então eu tinha medo de chegar lá. E hoje, de certa forma, algumas pessoas estão, sabe, em função da consequência, estão com vergonha de chegar na presença de Deus e não conseguem usufruir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o sangue de Jesus não só te limpou por fora, como te limpou por dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você, o sangue de Jesus ele é tão perfeito que ele não só te lavou de todo pecado, perdoou você, mas ele limpou, ele traz uma purificação na nossa consciência. Não deixa o diabo te acusar, não deixa o diabo te trazer um espírito de vergonha. Não importa o teu passado, não importa o que aconteceu, mas Alberto, eu fui, no mais profundo do pecado. Ok, usa tudo isso como testemunho, para que todo mundo sabe que Deus é poderoso para transformar a sua vida. Mas adentra, usufrui, você é filha amada, você é filho amado, não importa. Querido, saiba o seguinte, o sangue de Jesus não só te perdoa, mas ele te cura de toda a vergonha, de toda a inferioridade. Crê nessa verdade, o sangue de Jesus, do Deus encarnado, do Deus vivo, ele te limpa, conforme eu falei, tanto por fora como por dentro, você está totalmente limpo. Totalmente limpo. Então entra com segurança, entra com ousadia, declare a Deus, conheça a Deus, se achegue a Deus, sabe que Deus está em você por completo, você e Deus são um no Espírito, então caminhe seguro. Mas eu fiz, você fez. Ei, existe perdão, João fala, filhinhos, se pequeis, né? Não esquece que você tem um advogado. Já na hora mesmo, Senhor, me perdoe, na hora você é perdoado, na hora ele já esquece o teu pecado, ele nem lembra mais, a palavra do Senhor diz, e você não traz isso como acusação. Não vou dizer para você que você nunca mais vai lembrar, não é isso, mas você não pode mais permitir a vergonha, você não pode ter uma consciência, uma má consciência, porque se você entrar com uma má consciência, você não consegue trazer de Deus. E o autor dos Hebreus, ele nos desafia o seguinte, entra com ousadia, com uma sã consciência na presença de Deus. Sã consciência é saber que você não tem absolutamente nenhuma acusação, conforme Romanos diz. E aí você pode pegar a mensagem do domingo passado que fala tudo sobre isso. Amém, queridos? Então, nesta noite, eu queria deixar isso para você. O nascimento de Deus, o nascimento de Jesus, ele foi poderoso para nos trazer um perdão integral. O sangue era perfeito. Não só no sentido de que Deus nos vê, mas nós nos precisamos ver totalmente perdoados. Nós não podemos permitir que o diabo venha nos trazer vergonha, inferioridade, ou seja o que for. Não. Eu creio que Jesus, nesses dias, está trazendo uma revelação muito forte. Eu tenho certeza que ele vai tocar a sua vida com essa revelação, porque ele quer a tua libertação. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, quero convidar você a que está nos assistindo. Eu quero fazer uma oração. E você tome posse dessa oração e creia, porque o que Deus tem para você é algo extraordinário. Ele quer te levar a algo extraordinário, Ele quer te levar a dias poderosos. Creia nisso. Sabe, viver dias poderosos, viver revelações poderosas, viver uma vida extraordinária é valorizar tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não se permita viver aquém disso. Mas eu sou muito humilde, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo. Não é você que precisa. Isso é Deus, aprove a Deus conceder isso para você. E você falar dessa forma, você não está glorificando o sacrifício, o sangue perfeito, o que Jesus fez ao descer. Então eu quero que você entenda isso. E eu quero trazer essa oração neste momento. Pai, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado por Cristo Jesus. Estamos, meu Pai, nesse culto celebrando, Senhor, meu Pai, justamente o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente o nascimento de Deus. Obrigado, Senhor, porque Ele abriu mão, o Senhor abriu mão da toda a glória e se fez como nós, no mundo caído.
justamente para que hoje, através do seu sangue, esse sangue carmesim, esse sangue puro, através desse sangue derramado, Senhor, não só o Senhor tirou o pecado, como o Senhor nos limpou de forma total. Não existe mais condenação. Pai, nessa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, eu peço, Senhor, o toque do Teu Espírito, eu peço a revelação do Teu Espírito, eu peço a ministração do Teu Espírito, Senhor, de forma que toda vergonha, tudo isso que Satanás tem colocado como peso, como carga, ainda trazendo um complexo de inferioridade, ainda trazendo um complexo de vergonha, de timidez, assim, timidez, ou não deixa ela entrar, por causa que ela se vê ainda, Senhor, debaixo de toda essa coisa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar ela livre agora. Espírito Santo, eu repreendo toda a voz maligna, toda a voz das trevas, no nome de Jesus. Eu repreendo toda ação do inferno que tem barrado, que tem trazido esse peso, que tem trazido essa coisa negativa, em nome de Jesus Cristo. Amado, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, avança, tome posse, viva. Deixa eu profetizar sobre você. Em 2023, você vai ver o que realmente Deus é. Você vai entrar em Deus de tal forma como você nunca entrou. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. Se você hoje está, de repente, de uma forma, não sei, minha vida está assim, minha família está assim, eu quero profetizar uma transformação como nunca, na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida da sua família, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A partir de agora, o Senhor vai trazer uma transformação como nunca na vida das pessoas. Eu estou profetizando, 2023 é um início de milhares de transformações, onde nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos, de milagres poderosos, e eu declaro isso sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre você, o sangue de Jesus Cristo, Ele te perdoa, o sangue de Jesus Cristo te limpa, o Senhor, aprove ao Senhor derramar esse sangue sobre você e vir sobre você como um filho amado. O Senhor está em você, e se Deus é com você, quem será contra você? E se Deus está em você, o que é impossível acontecer na tua vida? Meu irmão, minha irmã, levanta-te. Eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda a opressão que você tem passado, fora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo pelo poder do nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, para que você saiba que o Espírito do Senhor toma posse de ti, e eu declaro o Espírito do Senhor sendo derramado sobre você, sendo tocado em você, sendo avivado em você, em nome de Jesus. Saiba que em 2023, você não só vai ver uma transformação na sua vida, como você vai ser um canal de transformação, como você vai ser um canal do rio de Deus, como você vai ser um canal do poder de Deus, como você vai ser um canal da graça de Deus, como você vai ser um canal dos milagres de Deus. Saiba que o Senhor não só quer transformar você e sua casa, mas Ele quer usar a vida de vocês como um testemunho vivo na face da terra, que Ele vive, que Ele reina, que Ele está em nosso meio. A grande mensagem que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para a tua vida nesses dias, é que você creia, é que você seja transformado e que você proclame, que você anuncie: Deus é vivo, o Senhor vive, o Senhor reina, Ele limpou, Ele transformou a minha vida, e eu libero isso sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Ser curado, ser livre, ser totalmente transformado, você e sua casa, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é tremendo, o sangue de Jesus é perfeito, o sangue de Jesus é puro, o sangue de Jesus é um sangue de Deus, que foi derramado para limpar todos nós, tanto por dentro quanto por fora, para nos transformar, para trazer toda a limpeza que nós precisávamos, para avançar em Deus, para andar com Deus, para mergulhar em Deus, para ir mais profundo em Deus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós cremos. Queremos te agradecer, ó Deus, porque foi uma decisão sua. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor veio. Pai, obrigado por essa graça, obrigado por esse amor, obrigado, Senhor, pelo Cristo Jesus. Te damos louvor, te damos louvor, te damos louvor, te damos louvor. Pai, muito obrigado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que assim seja na vida dos meus irmãos, Pai, a partir de agora. Que eles tenham, meu Pai querido, uma sã consciência e sejam totalmente tomados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.